meus queridos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no lar de todos vocês. É com muita alegria que nós iniciamos o nosso programa Fé e Vida. E como sempre, iniciando as nossas reflexões, saudando ao nosso Deus e pedindo, suplicando a Ele que chova de bênção sobre todos nós. Oração ao Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Saudemos também e rezemos a nossa oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com muita alegria, saudemos também a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como sempre, alguns avisos, algumas comunicações. Já estamos prestes, quase chegando no dia. Toda a paróquia se mobilizando para a nossa comemoração do nosso aniversário, das Santas Missões Populares, que acontecerá nos dias 24 a 27 de outubro. E também, dia 12 de outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida, onde teremos uma missa paroquial que será celebrada, rezada com todas as comunidades da paróquia, no campo, na quadra do Bigode, e teremos a graça de ser transmitida por essa TV, a nossa querida TV Caravelos. Também queria salientar e parabenizar ao diácono João Carlos pelo empenho e a concretização de mais um instrumento de evangelização para as famílias e todas as comunidades. Rádio Famílias Restauradas. É um projeto de amor para a humanidade. Que bom, graças a Deus, que Deus abençoe este trabalho e todos aqueles que colaboram com ele. E hoje, a nossa reflexão, nós colocamos assim como uma temática que o crescimento espiritual nos liberta do monopólio de Deus e nos converte em verdadeiros profetas que denunciam a exploração e as injustiças entre os irmãos. E hoje, na nossa reflexão, nós veremos uma coisa muito interessante, um fato muito bonito, que nós temos que ter em mente este chamado de Deus. Esse chamado que muitas vezes o nosso comportamento, às vezes nós achamos que nós somos administradores, que nós somos os portadores desta graça, do benefício de Deus. E aí nós ouviremos e refletiremos na primeira leitura, Moisés, ele que chegou e reclamou para Deus, logo na saída do povo, esse povo murmurando pelas condições, aquelas dificuldades que aparentemente na nossa vida são corriqueiras, mas Deus pede a ele que escolha alguns anciãos para que possam ajudá-lo. No Evangelho, nós veremos também quase uma ligação muito forte, porque são muitos fatos que nos unem hoje no Evangelho de hoje. A primeira coisa, o discípulo amado tendo o mesmo comportamento do seu ajudante de Moisés, Josué, tentando interpelar aquelas outras pessoas. Vem nos mostrar que muitas vezes
Outras pessoas, o Espírito de Deus, ele sopra onde, quando ele quer. É Deus que escolhe, não depende de instituição, da hierarquia humana. E finalizando, nós veremos que São Tiago novamente. Ele mesmo levanta uma grande questão e ele mesmo nos aponta qual que é a verdadeira solução, qual que é o verdadeiro caminho, o caminho da caridade, da solidariedade, que muitas vezes nós, principalmente no contexto que nós vivemos hoje, todo mundo em busca, correndo das coisas materiais, e ele mesmo mostra que são coisas perecíveis. E no final da nossa caminhada, a gente vai chegar, vai pensar, gente, a minha existência, de que valeu? Não valeu nada, lutei contra quem? Buscando em nada. Nós não podemos nunca esquecer que a nossa sede, a nossa alma, ela busca e quer este repouso em Deus. Então, para as nossas reflexões, nós vamos agora fazer a primeira leitura, que encontra em Números, no capítulo 11, de 25 a 29. Naqueles dias, o Senhor desceu da nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e o deu aos 70 anciãos. Assim que repousou sobre ele o espírito, puseram-no a profetizar. Mas não continuaram. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldade e o outro Bedade. O Espírito repousou igualmente sobre os 2, que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda. E eles profetizaram no acampamento. Um jovem correu a avisar Moisés que Eldade e Bedade estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Moisés respondeu: Tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor concedesse o seu espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então aqui, né, gente, a primeira coisa que nós podemos perceber, Moisés foi esse grande profeta, esse grande libertador, foi o escolhido de Deus. E hoje que nós estamos refletindo esta caminhada de libertação, Deus já o tinha escolhido. Então nesta caminhada, nessa saída do Monte Sinai para a Terra Prometida, neste período em que estes homens, essas pessoas, estavam amadurecendo espiritualmente, amadurecendo culturalmente. Então, quer dizer, eles começaram a reclamar, a murmurar contra Deus. E Moisés, no dia a dia, nas dificuldades, ele também sentiu um cansaço. Porque no dia a dia de tantos problemas, ele também se queixou-se com Deus. E nessa queixa, Deus deu uma solução para que o ajudasse, compartilhasse de toda a sua tarefa, de todo o seu trabalho. Então, sugeriu que ele escolhesse entre aquelas pessoas 70 anciãos. Porque a essas pessoas lhe seriam dados o poder, compartilhando o problema com Moisés, a autoridade, para que ele pudesse, de maneira mais fácil, mais eficaz, atender-se às necessidades do povo. E assim o fez. Reuniu-se nessas pessoas, nessa tenda. Esta divisão é a unção do Espírito Santo, eles foram ungidos e poderiam eles profetizar. Só que, nesta unção, 2 desses 2 não se encontravam dentro desta tenda, mas na lista. O que é esta lista? Eles já eram os escolhidos de Deus. E esses 2, Bildade e Medade, eles também receberam este dom, esse Espírito Santo, e começaram a profetizar. E o interessante é que Josué, que era aquele auxiliar de Moisés, ele que daria continuidade na condução deste povo, ele percebeu que esses 2
não fez parte daquele dia na reunião da tenda e estava fora a profetizar. Chegou perto de Moisés e pediu a Moisés que o proibisse, que ele não poderia, que não era certo aquilo que eles estavam fazendo. Moisés, como todos nós, deveremos ter esse espírito maduro, essa espiritualidade elevada. O que ele percebe? Percebe aquela fincadinha, né, de ciúme, de inveja, naquele pensamento de Josué. E faz aquela pergunta: você está com inveja por causa de mim? É por isto? Aí ele fala essa máxima: quem dera que todos fossem profetas. Aí a gente vê a grande importância de nós batizados. Nós, pelo nosso batismo, todos nós temos essa mesma missão de ser colaborador, de ser o anunciador, de ser o testemunha desse amor de Cristo. E assim, nesta leitura, nós podemos perceber este grande mandato, né, que Deus nos pede, para que nós sejamos, e nós entendamos que Deus, o Espírito Santo de Deus, sopra onde quer, quando e como e em quem. Não depende nada da nossa vontade. Por isso, né, que nós vem nos mostrar o quê? Que ninguém, nenhum grupo, nenhuma instituição tem o monopólio da graça de Deus. Então, por que nós não colocamos isso em prática na nossa vivência, no nosso dia a dia? Quantas invejas, quantas brigas, quantas contendas seriam evitadas, e também nos mostraria o que é o nosso progresso, o nosso crescimento espiritual, aonde que Deus nos pede o quê? A nossa conversão. Que a graça, né, desse Espírito nos ilumine e cada dia mais nos fortaleça. Por isso, né, que o nosso salmo de hoje, ele fala: a lei do Senhor é perfeita, a alegria ao coração. Então, quer dizer, quando eu me sirvo, quando eu me deixo ser como instrumento para ajudar as outras pessoas, me colocando-se no último lugar, é a vivência de Deus que está em nós, é a nossa espiritualidade que está crescendo. Então, no nosso evangelho de hoje, nós vamos proclamar, né, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 9, 38 a 43, 45, 47 a 48. Ele nos diz: naquele tempo, né, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar o demônio em seu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: não proibais a ninguém a fazer milagres em meu nome, depois falar de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Jesus, em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, é melhor que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, e ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós podemos ver a grande preocupação de Jesus, ele continuando a sua catequese, mostrando para os seus discípulos, formando qual é a vontade, qual o desejo, aquilo que Deus espera de cada um de nós.
E também, aqui, nessa leitura, tem uma ligação muito forte, porque nós aqui também nós já podemos entender que Jesus não é monopólio, Jesus não pertence a um grupo seleto, ou um grupo, uma religião, uma facção. Jesus é universal, é o Filho de Deus. Ele veio para atender e salvar todo o gênero humano. E nesta catequese, onde que Jesus vem formando, ensinando aos seus discípulos, nós podemos perceber que neste ensinamento desse evangelho de hoje, muita coisa a gente entende que nos dois domingos anteriores ficou muito claro que esses homens, que esses discípulos ainda não tinham conseguido captar, absorver a novidade de Jesus, a essência dos seus ensinamentos. Quer dizer, as contendas, as invejas ainda perduravam, e no domingo passado nós meditamos até que qual deles que seria o que teria maior poder, qual dele que seria o maior. Então, nessa mesma temática hoje, nessa primeira parte do Evangelho, nós podemos perceber que um grupo de pessoas estavam fazendo o bem, ajudando as pessoas. E logo quem que vem reclamar com Jesus? O discípulo amado São João. Aí Jesus deve ter pensado, João, meu Deus, tanto tempo já te falei e continua do mesmo jeito. Aí ele fala aquela frase bonita, né? Que se está a meu favor, se está comigo, é a nosso favor, não está contra mim. Porque ninguém vai fazer um milagre, ninguém vai expulsar um demônio, ninguém vai fazer nenhuma exortação utilizando o nome de Cristo e ficar contra Cristo. Aí ele começa a entender, liberte, saia, porque você ainda está preso na lógica humana. Saia, liberte, porque muitas vezes, acontece conosco hoje também, às vezes a gente quer fazer alguma coisa de bom, vê um irmão fazendo uma coisa boa, mas não tem a minha participação, a gente quer desmerecer aquilo. Por quê? Pode ser por inveja, pode ser por medo de tomar a sua posição, tomar o seu local, o seu lugar. E assim, deixa muito clara essa atitude de João. E Jesus não vai compactuar com essa ideia, não concorda, não aceita. Por isso que ele fala que muitas vezes, né, que os discípulos, que nós muitas vezes, nesse interesse nas nossas vantagens, as nossas vaidades que nós vamos alimentando, quantas e quantas vezes nós até sacrificamos o próprio ensinamento de Cristo, utilizamos o ensinamento de Cristo diferente. E vem mostrar para nós o quê? O que interessa para Jesus, que o verdadeiro discípulo tem que ter aquele mesmo comportamento que nós ouvimos na primeira leitura, Moisés. Que todos façam. E Jesus também faz a mesma coisa, porque entende que aqueles dois que estavam fazendo, eles estavam evangelizando. E a evangelização, eles estavam lutando contra a exploração, contra a injustiça. Que nós todos possamos ter essa conduta, ter essa maturidade. E depois, aí é onde que ele entra, né, de maneira mais pesada novamente, aonde que ele vai falar do fogo eterno, o fogo eterno da geena, do verme, que vai arder o tempo todo. E faz para nós o quê? Manda que nós tenhamos uma certa vigilância com o nosso comportamento, aonde que ele cita o olho, ele cita a mão e cita o pé. Se um desses três membros, desses três órgãos, se nos leva a pecar, é melhor que nós o cortemos, o eliminamos. Porque as mãos, o sentido que tem na mão hoje, que na época de Cristo, quase todo o trabalho era manual. Então essa mão, o trabalho, o que ela fazia? O trabalho que eu faço é para dignificar as pessoas, para destruir as pessoas. É isso que vai, porque muitas vezes, se for para edificar, é como aquele copo d'água.
O pequeno, o menor que precise, eu dei em nome de Cristo, e ele garante um copo d'água que eu ceder em nome de Cristo. Este que cede, que doa de coração aberto, não ficará sem recompensa. Depois ele fala dos pés. Por que é os pés? É os pés que me levam, fruto do meu trabalho, a condução, onde que eu vou, qual a direção, qual o caminho que eu chego. Aquilo que eu levo as pessoas, apresento as pessoas a Jesus, apresento o Evangelho, e ele também. Se esses pés me conduzem ao mal, à convivência iníqua, abominável de Deus, que eu elimine, que eu corte, que eu arranque. E depois ele cita que os olhos, porque os olhos é onde na concepção do conhecimento, do discernimento, do poder. O que é que eu faço com o conhecimento que eu recebo de Deus? A quem eu edifico? A quem eu elevo para a glória? A quem eu mostro? Então quer dizer, quando ele manda fazer esse corte, eliminar, qual que é essa eliminação? É a nossa conversão. Porque aquele ditado, né, Jesus é muito sábio, aquele ditado popular que muitas vezes a gente fala, é preferível remediar do que? É preferível prevenir do que remediar. Então, por isso, é um conselho que Jesus já nos faz. É isso que ele chega e já nos mostra, né? Arrancar é converter. Por quê? Muitas vezes, o que a gente faz? Não adianta, depois do mal feito, a gente tentar recuperar. Não vai resolver muitos problemas, né? Todos devem fazer o quê? O bem. Salienta Jesus, né? Assim como o copo d'água que nós temos que dar. E também faz uma outra alerta. Coitado daquele que escandalizar. O que é esse escandalizar? Nós como igreja, nós como pastores, aquela prostituta, aquele que necessita de um comportamento não adequado, nós como igreja não podemos abandoná-los, nós temos que testemunhar para eles. Então por isso, né, que São Tiago na segunda leitura, ele já vem completando isso e vem nos mostrar. E agora, ricos, chorais e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e as vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro, vossa prata estão enferrujadas e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo, amontoastes tesouros nos últimos dias. Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cavando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes os justos e assassinastes, e não resiste a vós. Palavra do Senhor. São Tiago, mais uma vez, vem nos mostrar que, contextualizando muito hoje que nós podemos, né, até vivenciar, quantos trabalhadores, quantas de marginalização, quanto sofrimento às vezes, porque por um salário indigno, um salário não justo, quanto trabalho escravos hoje, em pleno século XXI, no nosso país, no nosso estado, vira e mexe, nós observamos todas essas manifestações em cima das reportagens que nós presenciamos. E ele mesmo, né, ele vem e nos apresenta essa grande questão e nos dá a resposta. O tesouro, o ouro que nós muitas vezes buscamos e queremos depositar, isso aí é passageiro. A própria ferrugem ela come, a traça come, quer dizer, tudo vira nada, tudo vira o pó. E vem nos salientar que, muitas vezes, quer dizer, o trabalhador não recebe aquilo que é digno, o patrão não paga aquilo que ele precisa. E ele vem nos mostrar que a própria riqueza será testemunha contra essas pessoas. Não é que ela é contra o rico. Agora, a riqueza que ele condena aqui é essa riqueza depravada, obsessiva, que marginaliza, que não paga salário, que explora. Quer dizer, é um grande pecado. É um pecado contra a vontade
dos nossos irmãos. Por isso, né, que ele hoje nos pede, né, os que vivem somente para acumular os bens, esses verão que no final da sua vida um verdadeiro fracasso. Que nós peçamos, né, neste domingo, nesta reflexão, possamos o quê? Apropriar dessa palavra, dar bênção, selar na nossa vida, para que sejamos o que? Discípulos, sejamos o que? Missionários, e que nós possamos anunciar verdadeiramente essa sabedoria de Deus, que vai se converter na nossa felicidade. Que Deus nos abençoe e nos proteja na nossa peregrinação, que nós não murmuremos com a graça de Deus. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.